Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Oi, hoje eu quero falar sobre isso daqui. Mas antes da gente aprofundar no assunto, eu quero saber de forma espontânea, sem julgamento. Só me responda se você já teve experiência de escrever diário ou já fez algo parecido como escrita terapêutica, journaling, que seja. Me conta aqui pelo menos uma coisa que você lembra, no que te ajudou com essa prática. Hoje eu quero dividir um pouco sobre essa prática, esse hábito que eu carrego desde a minha adolescência, porque é um hábito, é uma prática muito subestimado, mas que pode transformar totalmente sua vida. Esse exercício de escrever, anotar, registrar nossos pensamentos, tanto faz as ruins, as boas, registrar momentos que você considera importante ou não tão importante, mas que deixou alguma questão que você ainda não entendeu. Escrever coisas pelo que você é agradecido no momento. Ou seja, essa prática, ela ajuda muito a gente cuidar da nossa saúde emocional. Além de outros benefícios, como ele ajuda muito no nosso estresse do dia a dia. Então, imagina um dia que você tá mais conturbado lá, cheio de coisa, mente acelerada. Você separar um momento para registrar o que você tá sentindo de forma espontânea, sabe? Do jeito que você tá, é muito legal isso. Então ele ajuda muito a trazer clareza mental, com o tempo ele vai, né, a gente vai organizando nossos pensamentos, vai se entendendo, então ele ajuda também no autoconhecimento. E como eu falei, ele ajuda muito a reduzir estresse e ansiedade, e muita gente subestima essa prática. Eu não entendo como a pessoa não, sabe, nem tentou esse tipo de exercício de escrever os pensamentos, né? Desenvolve também muito a criatividade. Ou seja, é tudo de bom. Eu decidi que hoje eu quero falar sobre diários com vocês porque esse ano eu tive uma experiência diferente com relação ao meu diário. Mas antes de mais nada, eu quero contar um pouquinho essa minha experiência com diários, como tudo começou. Eu escrevo diários desde a adolescência e não foi alguém que me incentivou, que me ensinou. Eu não tive nenhum adulto na minha vida naquela época que tinha me falado assim, escreve diário. Não teve nada disso. Quando eu tinha cerca de 12 anos, em um dos dias que eu fui para a biblioteca, que era rotineiro para mim, eu não lembro como. Eu acho que eu tinha ouvido alguém falar sobre um livro chamado Diário de Anne Frank. E aí eu fiquei muito curiosa, eu não fazia ideia do que era, sobre o que era o livro. Aí eu só pedi lá na biblioteca, porque era bem assim, eu pedi aleatório. E comecei a ler. Eu lembro que foi por causa deste livro, do Diário de Anne Frank, que foi assim, que me fez decidir que eu ia começar a registrar, assim como ela, tudo que eu achasse importante. É como se fosse, a princípio, um exercício para conversar comigo mesma. Porque, entre parênteses aqui, vou contar uma coisa muito pessoal, mas por muito tempo na minha juventude, infância, eu me sentia muito sozinha. Como eu não conseguia conversar direito com os adultos da época e eu sentia a necessidade disso, acabou que a Anne Frank me deu essa ideia de tentar fazer isso comigo mesma. Porque eu tentava falar com os adultos, mas não era o suficiente. Então foi o caminho que eu encontrei pra... Aí vocês vão me entendendo ao longo da história. Só que assim, eu não tinha condições de comprar um caderninho bonitinho, o próprio diário mesmo que tinha, né? Vendiam nas livrarias ou papelaria. Então, um jeitinho que eu dei foi o quê? Usar caderno de escola, sabe? Aquelas de cada matéria que a gente, né, tinha que separar. Mas como eu usava para escola, eu acabei usando a parte de trás para frente, vamos dizer assim, ao contrário. Então, de trás para frente, virava o lugar para eu registrar meus pensamentos, fazer o meu diário, sabe? E eu lembro muito bem que eu não gostava do fato de que eu tinha que escrever num caderno de escola, né? Todo torto, nessa bagunça. Mas eu lembro que naquela época eu pensei, melhor fazer do que não fazer. E o engraçado é que eu lembro que a hora que eu ia começar, por eu não gostar daquela situação, eu conseguia perceber que eu sentia um bloqueio para começar a escrever. Mas eu fui falando assim, melhor fazer do que não fazer. Fui treinando minha mente e falando, vamos fazer, né?
E eu não tinha letra bonita, nem tenho. Na verdade, eu sempre quis ter letra bonita, mas não é minha realidade até hoje. O que eu acho engraçado com isso, que com essa prática, eu percebo que eu acabei desenvolvendo, né, uma certa criatividade. É no sentido de conseguir fazer as coisas mesmo nas limitações. Às vezes, nessa prática do diário, eu chegava até a desenhar coisas que eu desejava ou que eu sonhava. Então, por exemplo, uma vez, né, nessa época que eu lembro que eu acho que foi por aí que eu tive meu primeiro crush. Aí a gente começa a sonhar, sabe? Aquela coisa de menininha apaixonada, né? Primeiro crush, tá, gente? Então, imagina como é, né? Então, eu tava bem apaixonada, assim, tipo, foi a primeira vez que eu me apaixonei. Eu achava que o rapaz era, tipo assim, o único homem que podia ser de bom na minha vida, mas a gente sabe que não é, né? Não é verdade isso. Só com 12 anos você vai saber, né? Inclusive, sobre essa história do meu primeiro crush, é muito legal a experiência que eu tive e eu posso deixar para um outro momento para contar sobre essa minha experiência com vocês. Voltando, aí eu lembro que eu cheguei a desenhar, assim, imaginando vestidos de noiva, sabe? Como que estilizando, assim, alguns vestidos, desenhando, assim, bem rascunho mesmo, sabe? No meu próprio diário. E eu lembro que eu tive algumas colegas, as meninas adoram ver essas coisas, né? E aí eu tive uma colega, inclusive, que gostou tanto. Ela tinha falado assim pra mim, né, na escola isso. Ah, tia, me desenha um pra mim que eu te pago. E eu queria mais ou menos assim, assado, mas no seu estilo, que eu amei. Eu fiz pra ela, não cobrei, sabe? Mas eu fiquei impressionada. Na época eu falei assim, era só um rascunho bobo que eu tava fazendo ali. E nem, nunca, né, eu nem manjo de fazer vestido. Não era de desenhar tanto essas coisas, né? Foi só uma inspiração que eu tinha tido na hora. E aí o que eu pensei é, olha só, há males que vêm para o bem. Porque nisso que meus colegas viam que eu fazia, eu lembro que muitos deles começaram a fazer também. E aí, conforme eu fui crescendo, meus amigos percebiam que eu tinha esse hábito, né? Porque eu escrevia quando dava, não era tipo bonitinho, não. Eu comecei ajudando meus pais trabalhando, assim, né, no comércio que eles tinham na época, desde nova. Depois, na faculdade, eu escrevia quando dava tempo. Meu, era assim, não era tipo, eu tenho o meu cantinho, eu não tinha nem meu quarto, meu espaço pra fazer isso, sabe? Tipo, parecendo aqueles filminhos da menina tendo um quartinho lindo, belezinha, sabe? Tipo, não era assim, não. Eu tinha que escrever onde dava, nas pausas que eu tinha. E aí, alguns amigos notavam que eu tinha esse hábito de escrever diário. Eu pegava e aonde fosse, eu chegava até a escrever no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar. Era como eu me virava. E aí, alguns desses amigos percebiam que eu tinha esse hábito, chegavam a dar até de presente. Quando era meu aniversário, alguns davam de presente cadernos bonitinhos, mais decorados. Tipo esse daqui. Eu recebi esse daqui e usei como diário. Óbvio que eu não vou mostrar pra vocês, né? O que eu escrevi aqui. Eu ganhei esse daqui que eu usei tanto na rua que o elástico começou a estragar, mas eu chegava, até colava coisas. Eu gostava de coisas fofas. Isso aqui é de quando eu era novinha, tá? Esse daqui foi mais recente, né? Já adulta, digamos assim. Eu tinha escrito assim, imagine o quanto terá evoluído se continuar lutando. E quando eu falo sobre criatividade, às vezes, em momentos difíceis, eu fazia uma cartinha separada. Então, esse daqui é uma cartinha. Dentro tá escrito coisas. Mas eu tinha colocado querida Tcheme. E eu lembro que isso aqui eu fiz, acho que foi esse ano. E dentro eu escrevi coisas pra me fazer lembrar, pra não desistir de lutar. A anotação que eu fazia para os momentos difíceis. Então aí, pra eu lembrar, eu vinha aqui e lia. Mas é uma coisa secreta, né? Que é só pra mim. É muito legal, gente, escrever diário. Tá, mas como que era na prática, de fato, sabe? Pegar o diário e escrever. O que que eu escrevia? Sobre o que, né? O que eu fazia de fato que importa mesmo no diário, né? Desde a infância, eu sou uma pessoa muito observadora e questionadora. Então, quando eu me deparava com alguma coisa que não fazia sentido, eu precisava entender aquilo, entendeu? Senão eu não ficava em paz. Só que como eu era muito nova, porque, como eu disse, eu comecei a escrever lá pelos 12 anos. Imagina, uma criança de 12 anos, né? Tem bastante coisa para se aprender. E os adultos, como eu já tinha explicado desde o começo, né, do vídeo, os adultos naquela época, pelo menos os que conviviam comigo, tanto faz, os professores, tios, pais, todos os adultos, assim, a maioria não conseguia me ajudar nesse sentido. Então, era complicado, porque a maioria dos adultos eu percebia que eles não conseguiam ir mais a fundo nos assuntos que eu perguntava. E não, gente, eu não era uma criança chata, tá? Porque às vezes você fica assim, nossa, mas a Tcheme devia ser aquela criança chata que pergunta de tudo, né, de umas coisas assim. Mas não.
Hoje, já adulta, né? Hoje eu consigo ver que os adultos estavam muito fracos, né? Eu vou até contar uma coisa que tem a ver com isso. Dias desses, uma amiga minha, ela reparou que eu converso de uma forma diferente com a minha filha de 6 anos. Eu achei bem legal que ela, né, comentou assim, natural comigo, porque eu não tava pensando em nada disso. Ela que percebeu e comentou, e acho legal ter esse feedback de fora pra a gente ir confirmando certas coisas que a gente aprendeu ao longo da vida, né? E aí ela comentou, nossa, Ti, que legal o jeito como você fala com a Sarah, porque a Sarah tem só 6 anos, mas você não fala com ela como se ela fosse um bebê. E sim, é verdade, eu super entendi essa observação que ela teve, porque eu também percebo que muitos adultos conversam com seus filhos, né, de 6 anos, 7, sei lá, até quantos anos aí, feito bebês. E, gente, 6 anos já é capaz de entender muita coisa. Você já pode conversar sobre as coisas, assim, óbvio que não tudo, mas já dá para apresentando as coisas, explicando e avançando para a criança, né, uma hora ela vai ter que entender, ela vai ter que saber das verdades, certo? Enfim, era essa falta que eu sentia quando eu era mais nova. Então, nenhum adulto tinha capacidade de conversar dessa forma comigo. E eu precisava de mais. Então, nessa que eu me vi bem solitária, porque não tinha com quem conversar sobre essas coisas, a Anne Frank foi uma baita de uma amiga para mim, porque ela me deu essa ideia de escrever o diário e, sim, ajudou muito. E é um hábito que eu carrego até hoje. Então, quando eu escrevi o diário, eu também me sentia meio que uma detetive, né? Porque, obviamente, eu tinha muitas limitações quando eu era adolescente. Então, tudo que eu não conseguia entender e que eu questionava, eu anotava. Sentia, eu tinha aquela intuição de que, isso aqui é importante saber um dia. Será que isso é importante ou é muita coisa assim, eu tô exagerando? Então, eu fazia esses exercícios, né? Olha, eu tenho muitas histórias que eu me lembro, né, que eu registrei, que eu desenvolvi desde aquela época na infância, mas eu não tenho mais registrado, né, fisicamente, então eu tenho que puxar aqui da minha memória. Alguns diários, inclusive, eu chego a jogar fora, né, não só porque era da escola, mas alguns mesmo que eu faço assim, com um caderninho mais fofo, dependendo do que eu tô sentindo, do que eu, né, da intenção que eu tenho, às vezes eu registro e sinto que eu tenho que rasgar e jogar fora, sabe? Tem todo um exercício simbólico para isso e é muito legal. Mas eu tenho uma história para contar de quando eu tinha 11, 12 anos. Então foi bem no comecinho quando eu comecei a escrever diário. Uma coisa que naquela época eu, feito uma criança adolescente, foi complicado na hora, mas que com o exercício da escrita, né, e organizando os pensamentos, consegui lidar melhor com a situação. Eu tinha uma amiga que eu considerava a mais próxima, então assim, a gente chegava naquela época a falar que éramos melhores amigas. A gente tem dessas coisas quando é criança, né? De forma bem resumida. Tinha outros amigos em comum junto. E aí, uma outra menina, eu via que ela tava meio incomodada com isso. Ela não ficava em paz. Aí, o que ela fez? Teve um dia que a gente foi... Eu não lembro bem, mas eu acho que assim, a gente foi em algum lugar pra se divertir. Então, não sei se era boliche, né? Alguma coisa assim. Algum lugar. E essa menina começou a chamar a atenção dessa minha melhor amiga na época. E nisso que ela começou a chamar a atenção, fazer de tudo pra... Era como se ela quisesse tirar ela de mim. Porque a gente sempre andava de boa juntas, a gente tinha um bom entrosamento entre nós, então a gente tinha as nossas brincadeiras e tudo mais. Ela simplesmente nesse dia pegou ela e quando eu chegava perto, porque eu não me importava dessa minha melhor amiga brincar com outras pessoas também, porque a gente sempre tentava ficar junto com todo mundo. Mas eu percebi que ela não estava gostando que eu ficasse junto. E essa minha melhor amiga, ela não sei se ela não percebeu, mas eu sei que ela entrou na ciladinha dessa menina. E aí ela começou a dar a bola pra ela. E meio que juntas, elas acabaram me jogando pro lado, assim. Aí eu percebi que elas não estavam me querendo por perto. Obviamente que eu, com meus 11, 12 anos, me senti mal na hora, né? Criança que gosta de sentir essa rejeição. Eu lembro que eu tive uma sensação esquisita, então eu não estava sabendo direito o que eu estava sentindo. Porque eu pensei, poxa, eu não ligava de a outra ficar junto com a gente. A gente, né, eu tinha ido lá com a minha melhor amiga e tudo, mas... Aí, de repente, a minha própria melhor amiga tava me largando, né, vamos dizer assim, entre aspas. Então, assim, a minha primeira reação lá, no momento, foi de ter sentado e eu fiquei só olhando, assim, observando. Aí eu falei, é isso mesmo. Porque elas não me chamavam pra mais nada. E aí eu fiquei sentada.
Só que eu achei legal, por quê? Porque os meninos começaram, né? Os meninos geralmente nessa idade gostam de brincar meio separado das meninas. Só que aí nisso os meninos começaram a me chamar. E aí eu consegui super me divertir com os meninos, né? Eu comecei a brincar com eles, a zoar e tudo mais. E isso me ajudou a não ficar só pensando, né? Ficar sentindo aquela coisa ruim. Obviamente que não sumiu, que não estava resolvido. Chegando em casa, eu lembro que eu fiquei tentando processar isso. E eu vejo que é uma coisa que hoje em dia, como mãe, eu vejo que é importante dar essa abertura para minha filha, se precisar, vir conversar comigo. Mas enfim, comigo não foi assim. Então, o diário foi o que me ajudou. Eu fui registrando e, assim, cara, diário, escrita terapêutica, é para escrever da forma crua, entendeu? Vou dizer assim, é do jeito que você tá. E às vezes você não vai entender o que você tá passando, e é para isso mesmo. Então, não pode ter medo de escrever diário, gente, isso que é legal. Então, eu lembro que quando eu peguei o diário para escrever, eu falei assim, olha, eu estou sentindo uma coisa muito esquisita, que eu ainda não entendi o que é, mas aconteceu isso, assado, fui registrando. E conforme eu ia escrevendo, cara, a mágica acontece, você começa a entender as coisas, sabe? Então, se você for de coração aberto, de mente aberta, querendo realmente entender, né, dar espaço para entender, é muito legal, porque as respostas chegam, sabe? Com, sei lá, não sei se foi em uma semana, mas não foi muito tempo, assim. Eu fui entendendo que eu falei pra mim mesma, eu falei, olha só, eu acho que no começo, por eu ter sido rejeitada pelas duas, porque eu não consegui nem pra ficar juntas, né? É óbvio que eu senti ciúmes, né? Eu fiquei sentida, né, de ver, e também uma certa traição da minha amiga, né? Então eu senti, poxa, o que foi isso? A gente tava mó de boa e simplesmente qualquer pessoa consegue, entre aspas, assim, romper com a nossa amizade. Então, que tipo de melhores amigas é isso, né? E fui me entendendo, ao mesmo tempo que, ao longo dos anos, né, conforme eu ia crescendo, na adolescência e tudo, eu fui vendo que era bobeira eu ficar presa nesses sentimentos, né? Então, faz parte essas mudanças, né? Eu desapeguei, assim, facilmente. Por quê? Porque eu tinha a intenção, de fato, de querer entender como as coisas eram na vida, né? Como que as coisas, de fato, funcionam. E não só o que eu estava sentindo, o que eu queria. Porque se fosse só pelos meus sentimentos mais baixos, é óbvio que eu ficaria presa. Ai, você é minha amiga, você disse que é minha amiga, e não é minha amiga. Cara, eu nunca precisei ter essa conversa com essa minha melhor amiga. Naturalmente, na vida, a gente foi se distanciando porque foi natural e não porque eu fiquei com raiva disso e nem nada. Assim, é uma coisa que eu acho impressionante, que é legal, sabe? É muito legal você aprender que na vida é assim que funciona e ser desapegado, saber viver em paz, sabe? Entendeu? E a minha melhor amiga, ela tinha total liberdade pra fazer o que quisesse. Ela é minha melhor amiga, mas eu não mando na vida dela. Ela escolhe o que ela quer, entendeu? E sabe? É tipo isso, entendeu? E assim, como eu tive a experiência de escrever diário desde novinha, criança, adolescente, era muito engraçado conforme eu ia crescendo e relendo o que eu escrevia, perceber que você fala muitas coisas toscas, muitas coisas nada a ver, que você sentiria vergonha. Mas é isso, o diário é uma oportunidade de você se ver meio que assim, por fora, sabe? Numa outra perspectiva, né? É um reflexo e que você não teria essa oportunidade vivendo só de não, mas eu já sei. Por isso que as pessoas subestimam muito o diário, mas não sabem que o diário ajuda nesse aspecto. Quando você não escreve, você não repassa, sabe? Não materializa, é muito perigoso você ficar só aqui e achar que já sabe das coisas. Eu já me peguei várias vezes de tipo, principalmente quando você é mais imaturo, então quando você é mais novo, né? Quando você não teve ainda essa experiência, processo de maturação, né, pessoal, é normal que no começo você escreva coisas, você repasse alguns pensamentos que ainda não estão tão prontos, preparados, né? E você vai perceber que é tosco. Ao mesmo tempo que muitas das coisas que a gente vai desenvolvendo com esse exercício é muito legal, porque você percebe que você desenvolve muito mais pensamentos positivos, consegue criar a habilidade de tomar decisões assertivas, melhores, que lhe convém, que tenha mais a ver com seus valores. Então ele trabalha muito no autoconhecimento, né? De forma extremamente sincera, honesta com você, porque essa é a intenção, deveria ser pelo menos
quando você escreve diário. Bom, eu não ia falar sobre isso, mas acho que vai ser legal. E já que a gente tá falando sobre esse tema, eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo esse ano. Eu tenho esse diário aqui, ó. Tá até escrito, diário, dezembro de 2021. Esse diário, eu não sabia porquê, mas eu sentia que ele tava esquisito. Esquisito. Então, assim, tem alguns anos que, não é reclamando sobre a vida, mas eu tava passando por algumas fases difíceis e acho que tava acontecendo muita coisa, sabe, diferente, né? Tem uma coisa que, pessoalmente, eu senti que mudou muito depois que eu virei mãe, né? Obviamente que as coisas mudam demais, né? Eu tenho uma vida antes de ser mãe e depois. Então, conforme eu fui tendo os meus filhos, parece que os desafios ficaram maiores. Então, conto isso não para reclamar, mas para tentar expressar o que eu senti, o que eu passei com tudo isso. E aí, esse diário, eu tenho coisas registradas e eu percebia que estava difícil, na verdade, registrar. Eu sentia uma dificuldade enorme, como nunca. Então, quando eu olhava para esse caderno, especificamente, eu sentia como se fosse assim, eu sei que é importante. Às vezes, não achem que eu não tinha dias que eu via que era importante escrever. E eu não estava com vontade de escrever. Mas como já é um hábito que eu criei, não era tão difícil nessas horas, por mais que eu não quisesse. Eu falava assim, não, vai ser importante. Eu vou registrar, né, do jeito que eu estiver, do jeito que eu posso, que eu consigo. Valeu muito a pena. Eu senti que esse diário foi como se fosse assim, se algumas coisas pontuais na minha vida não mudassem, nada ia mudar. E eu lutando, e eu assim naquela, falando pra mim mesma, não desista, não desista. Tentava ter esperança mesmo quando eu tava com vontade de desistir de tudo. Eu me fazia lembrar dos sonhos que eu tinha, e por isso mesmo eu tinha escrito, imagine o quanto terá evoluído se continuar lutando. Eu tinha a sensação de que, como se muitos dos meus esforços não estavam sendo levados a nada. Mas, na verdade, não é bem isso. A gente tem, né, a gente é limitado, tá? A gente tem que ter humildade para perceber isso. Só a gente na nossa limitação, e principalmente nessas horas que estão mais difíceis, né? A gente tem a sensação de que nada está mudando, mas pelo contrário. É como quando a gente vai observar, né, uma planta nascendo. Então, a gente planta a sementinha e não vai ver aquela sementinha, tá ali na terra. E vai demorar um tempo até ela começar a aparecer. E é devagarzinho, né, devagarinho que ela vai crescendo e para um dia você ver aquela planta. E é isso que esse diário representa para mim. No final deste ano, algumas questões que eu precisava que resolvesse de forma pontual aconteceram, né? De forma mais visível para mim, na minha, né, visão humana. Mas eu sei que já estava acontecendo. É óbvio que quando você vê de forma visível, você fica muito feliz e me dei o luxo de celebrar. Tanto é que no final desse diário eu cheguei até a brindar. Eu acho muito legal, porque daí eu desenho. Deixa eu ver se eu consigo tampar aqui. Mas eu cheguei até a desenhar um brinde, né? Eu escrevi, merece até um brinde para este ocorrido. E por coincidência pura, porque eu não planejo essas coisas, eu realmente vou escrevendo de forma espontânea, assim, natural. Quando aconteceu isso, deu certinho de escrever assim, a última página desse diário, para eu poder partir pro próximo diário. E assim, eu não sei se você vai entender, me conta aqui, mas para mim fez muito sentido. Para mim foi muito simbólico isso, assim, eu não sei explicar, mas eu até arrepiei quando aconteceu isso, sabe? Então, quando eu terminei isso, e eu tava muito feliz de ter resolvido algumas questões esse ano, e ter terminado justamente na última página, justamente no diário mais difícil que foi pra mim, não sei explicar assim totalmente, ele termina feliz, pra eu poder ter um novo ciclo, mas não sei explicar, mas eu estou, sabe, tipo, quando você pode olhar pra tudo que você fez e falar assim, valeu a pena o esforço, que bom que eu sinto que eu estou andando na direção que eu acredito, que eu lutei e, né, busquei fazer o meu melhor pra acontecer. É muito legal isso. Olha, o negócio é tão legal que eu não consigo entender por que você não faria isso por você. Isso aqui faz muito bem pra gente. E não pense que diário, escrita
terapêutica é só para as menininhas e que nem eu comentei, porque isso aqui é meu jeito. Mas o mais importante, se você tem um jeito mais prático, sabe? Não é muito de decorar, é isso. Não precisa fazer como eu. O importante é você conseguir soltar o que está dentro de você para trazer clareza, para você se conhecer, saber o que você está fazendo da vida, saber o que você está pensando ou não. Entende? Então é um exercício muito válido. Não prometo nada, mas como eu vejo importância nessa prática, eu vou tentar ao longo de 2025 te ajudar, te dando ideias de como desenvolver um diário, saber se você está colocando em prática, se pelo menos você se deu a chance de tentar começar e ver que você, né, se desenvolve alguma coisa aí. Se der, lá no meu Instagram eu vou mostrando algumas ideias de como que você pode começar a escrever um diário. E se você gostou desse conteúdo sobre escrita, terapêutica, diário, que seja, me fala aqui nos comentários, porque eu posso trazer mais histórias, posso compartilhar também sobre o que eu escrevo assim de forma mais específica, com mais detalhes. Por exemplo, esse aqui eu faço anotações pessoais em relação a informações que eu acho importante, né? Coisas que eu aprendo, eu separo para outras coisas. Mesmo no meu diário, eu posso dividir algumas coisas que eu aprendi, que eu superei. Por exemplo, aqui mesmo eu tinha registrado, né? Que como é um diário mais antigo, eu tinha anotado, e é muito legal rever essas coisas. Eu tinha anotado que eu superei o meu medo de exame de sangue, né? Cara, assim, tem muito detalhe. Então, se vocês tiverem interesse, por favor, comenta aqui para eu saber, tá? Pode até ser lá no Instagram, mas me fala para saber se vai valer a pena ou não fazer um vídeo aí com mais detalhes assim da minha experiência com isso. Se você ficou até agora conversando aqui comigo, muito obrigada e te vejo no próximo vídeo, tá?